Para o mundo e adjacências, começa agora o Manaus 360 Podcast. E hoje quem apresenta comigo é Suelen Cosli. Ela também é conhecida como Rosto de Neve. Ela é ilustradora, blogueira, gateira, natural de Manaus e fã de todo tipo de música. E a nossa convidada é a doutora Marcilene Abreu. Ela é psicóloga clínica, com especialidade em comportamental, experiência em programas de combate aos transtornos do estresse, ansiedade e depressão. Começa agora o Manaus 360 Podcast. O assunto hoje é saúde mental e redes sociais. Para falar disso, a gente tem a influencer e a doutora Marcilene. Doutora, me conta uma coisa, tem como equilibrar esses dois elementos? Saúde mental e frequentar as redes sociais? Então, Cíntia, falar de saúde mental e redes sociais hoje é um grande desafio, porém se faz necessário. Porque, inevitavelmente, todos nós, de alguma forma, estamos envolvidas com esse universo das redes sociais. E as redes sociais, elas acabam ocupando um papel fundamental, de grande relevância dentro desses usuários. E se você não souber dosar o nível de interferência dessa mídia, você acaba se perdendo dentro da sua identidade, dentro da sua personalidade e, com certeza, as consequências podem ser bem dolorosas. Quando você ouve ela falar Rosto de Neve, você pensa assim, que já se viu nessa situação de se perder ali em alguma coisa que estava consumindo, ou você já viu isso acontecer com amigas suas, com colegas seus, com as pessoas que você influencia, de ver que elas perderam o estilo ou estão consumindo demais o de outra pessoa? Como é que funcionou isso? Então, é uma coisa interessante até que eu acabei de me tocar, na verdade, com a fala da doutora, é essa questão, assim, é como se a gente estivesse assumindo várias personalidades mesmo na hora de trabalhar. Isso se vê muito presente porque é uma coisa que até uma colega minha, assim, de profissão mesmo, né, já me falou uma vez, uma época que eu não estava muito bem, né, eu também, infelizmente, eu tenho ansiedade, tenho depressão, e eu não escondo isso nas minhas redes, nunca escondi. Assim, eu já falei várias vezes, gente, eu não sou psicóloga, eu não vou falar pra vocês o que vocês têm que fazer, deixar de fazer, mas eu sempre encaminho, né, falo, gente, vá na psicóloga, nossa, quando eu vou na terapia, cara, tá me ajudando muito a ir pra terapia, tipo, eu tento ser o mais transparente possível nesse sentido, só que isso é uma coisa que ainda hoje em dia ainda é um pouco de tabu, sabe, nas redes sociais, tipo, demonstrar quando você não tá bem, isso é aquela coisa... Virou até meme essa semana passada, essas semanas atrás, não sei se vocês viram alguém falando, e fora dos stories, como é que você tá? Né? Isso virou meio que uma piada, assim, uma piada de mau gosto. Mas dizer que faz terapia também é encarado com... Tem algum preconceito? Não, eu não diria que tem preconceito. O que eu vejo um certo preconceito é tipo assim, quando você não... Quando eu digo num papel de influenciadora, né? De blogueira e tal, alguém que tem uma certa gama de seguidores, né? Um número X de pessoas te seguindo, de você aparecer e falar, gente, não tô bem hoje, eu tô muito triste hoje, não tenho motivo específico, foi um dos meus gatilhos, enfim. Eu tento ser o mais transparente possível, mas isso ainda é visto como, tipo... Suelen, pra que tu vai compartilhar essas coisas? As pessoas não vão pra rede social pra ficar vendo coisa triste, ficar vendo... Gente, eu penso assim... o que não falta hoje em dia, ainda mais em Manaus, é influenciador. Acho que todo dia tá nascendo 10 novos, assim. Então, eu acho que você tem que seguir quem mais te apetece. Eu, por exemplo, já segui algumas pessoas que realmente parecem estar 24 horas por dia super felizes na internet. E, assim, se for verdade, que ótimo. Mas, assim, eu não me sinto muito confortável, tipo, quando a pessoa... meio que deixa na cara que ela não está sendo totalmente transparente, mas isso é mais um gosto pessoal e eu acho que é uma coisa que tem que ser, eu não digo descriminalizada, porque não é crime, mas tem que ser quebrado um tabu nesse sentido aí, né? Eu queria até saber a opinião da doutora do que ela acha, assim, nesse sentido, porque isso de que a gente assume várias responsabilidades, várias personalidades na hora de trabalhar com a nossa imagem, isso é muito real. Ainda mais quando a gente vai fazer alguma publicidade. É claro que para aquele cliente não dá para a gente ficar fazendo cara feia, né? Tem que estar bem para poder gravar um trabalho, um publi, né? Mas na maior parte do tempo ocorre muito isso que a Cíntia falou, de tipo... a gente meio que se perdeu um pouco ali entre as personalidades, né? Por assim dizer.
Eu queria saber a opinião da doutora do que ela acha, assim, porque isso ocorre, isso é fato, assim, eu tô lá de dentro, isso realmente ocorre, mas eu não sei até que ponto isso pode interferir tanto em quem está assistindo, né, que está sendo influenciado, como em quem está influenciando, em quem está realmente passando por isso, talvez nem perceba. É muito interessante essa colocação da Suelen e eu quero aqui até, Cíntia, elogiar e enaltecer aí a coragem que ela tem de expor, né, a sua transparência, de expor ali aquilo que ela vive na realidade. Porque, veja bem, ter um papel hoje de influenciador, né, no caso da Suelen, influenciadora, ela está ali influenciando outras pessoas, né? E quando ela recebe um comentário como esse, ninguém vai para a internet para buscar conteúdos tristes, para buscar conteúdos desagradáveis. Sim, mas qual é o papel dela naquele momento como influenciadora? É mostrar, ela tem um público, né? Então, é mostrar para esse público a sua autenticidade, aquilo que ela vive na realidade, porque existem várias funções de influenciar. Assim como toda a profissão, existem as suas direções, as suas ramificações. Se o perfil dela é esse, de mostrar o dia a dia, de mostrar a sua rotina, por que esconder essa realidade? Né? Então, assim, quando ela disse assim, quando você vai fazer uma publi, por exemplo, você não pode ir ali dentro de um trabalho se mostrar triste, mas ali naquele momento ela não está sendo a influenciadora. Naquele momento ela está sendo o marketing do produto, né? Mas quando ela ocupa a persona, quando ela ocupa o papel de influenciadora, ela vai mostrar o conteúdo pelo qual ela conquistou aquele público, que foi voltado para a sua autenticidade. O público dela já sabe quem ela é na sua realidade, dentro das suas fraquezas e dentro das suas conquistas, né? E assim, falar de adoecimento emocional não é sinônimo de fraqueza, isso é um tabu, onde a sociedade, ela encara, muitas pessoas ainda encaram isso é um pensamento retrógrado, que dizer e reconhecer que está adoecido emocionalmente, que está passando por um quadro depressivo, é sinônimo de fraqueza. Não é. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso, por um nível de adoecimento emocional. E abrir os olhos e atentar para isso é um gesto de muita coragem, né? E eu até acrescento aqui de inteligência também, porque é pedir socorro enquanto se pode encontrar, né? Então, assim, dentro dessa pergunta aí que você fez, Suelen, abrir mão da sua personalidade? Depende do papel que você está ocupando naquele momento. Se naquele momento a sua tarefa é vender um produto, você vai vestir essa capa de publicidade, né? Essa máscara, porque nós colocamos várias máscaras no nosso dia a dia, de acordo com a função que nos é solicitada naquele momento. Então, como publicitária, para vender um produto, eu vou vender da melhor forma possível. Mas quando eu estou falando para os meus seguidores dentro da minha rotina, eu posso ser quem eu sou de verdade. Exatamente. E agora falando um pouco de pandemia, a senhora sentiu uma mudança ali, porque a senhora é clínica, né? Atende, faz a terapia. Teve mais pessoas procuraram durante a pandemia? Teve algum movimento assim? A senhora sentiu essa diferença? Então, a pandemia, ela trouxe um lado positivo para a psicologia, né? Porque hoje a psicologia, ela nunca, em toda a história da psicologia, ela ganhou tão notoriedade quanto nos tempos atuais. Hoje a psicologia, ela tem rompido barreiras sociais, porque antes era visto assim como que algo inacessível, só quem poderia fazer terapia era quem tinha dinheiro para desperdiçar com terapia, que na verdade não é um desperdício, é um investimento, né? E hoje, dentro desse cenário pós-pandemia, um dos reflexos muito grande que ficou, não só como sequela para as pessoas que tiveram adoecimento do Covid, mas com as pessoas também que vivenciaram, todos nós, né, na verdade, vivenciamos esse cenário de pandemia. Nós tivemos um número crescente, alarmante, de adoecimento de ansiedade, síndrome do pânico, fobia social,
transtorno de ansiedade generalizada, tudo voltado nesse cenário. Não significa que esses adoecimentos surgiram agora. Eles apareceram agora, ou seja, era algo que já estava adormecido. E nesse momento eles vieram a aflorar, né? Eles vieram ficar em evidência. Nós tivemos, sim, um número muito crescente de adoecimentos emocionais, né? Inclusive também no cenário do mercado de trabalho, né? Como a síndrome de burnout, porque juntou os problemas sociais, os problemas de saúde física e os problemas profissionais também, né? Então, nós tivemos aí uma mudança no cenário mental muito grande e, infelizmente, as perspectivas futuras são de que fique pior ainda, né? Essa é a perspectiva de adoecimento muito maior, né? Nós tivemos assim uma mudança em todas as esferas profissionais. E dentro dessa área emocional, nós tivemos, sim, um impacto muito grande. Mas por que deve ficar pior e a previsão é de piorar isso? Veja bem, a previsão de piora porque nós temos o reflexo econômico. O reflexo econômico pós-pandemia, ele trouxe outras preocupações que podem ser fatores que desencadeiam a ansiedade. Então, aquele pai que saía de casa tranquilo, dentro do seu orçamento, naquele salário, de repente ele não sabe mais se ele vai continuar nesse trabalho. O seu orçamento foi comprometido. Nós temos aí um cenário econômico que também reflete dentro dessa renda, desses custos, desse orçamento. Então, aquilo que você comprava com um determinado valor X, você já não consegue mais comprar. E tudo isso vai causando um nível de adoecimento. Nós temos aí o reflexo das pessoas enlutadas, que tiveram muitas perdas familiares. Nós temos pessoas que tiveram 2, 3 integrantes, membros da mesma família, que morreram em curto espaço de tempo, né? Então, dentro dessas perspectivas atuais que nós estamos vivendo, ainda vai se ver um reflexo futuro desse adoecimento. Rosto, me fala uma coisa, na pandemia também, tu sentiu mais gente presente, mais gente comentando o teu material, que você posta ali nas redes sociais e engajando mais quando você fala que estou passando por uma situação que não está muito fácil, ou está funcionando como antes da pandemia? Como é que você sentiu isso? Então, o que eu senti, na verdade, foi... acho que um lado até positivo, por assim dizer. Eu senti muita empatia por parte de quem me segue, né? Dos meus seguidores, assim. Ainda mais em janeiro, né? Quando eu fiquei internada, teve um certo burburinho, assim, ao redor disso. Porque eu fiquei afastada quase, acho que um pouco mais de um mês das redes sociais, porque eu realmente não estava conseguindo fazer nada. Eu tava, assim, enquanto estava internada, que eu não conseguia nem levantar o celular sem ficar com falta de ar. Foi uma época, assim, terrível mesmo. E logo após disso, a minha mãe pegou Covid, porque ela ficou comigo no hospital, então eu fiquei cuidando dela. Então, tipo, a minha saúde do meu corpo eu estava recuperando, mas a mental, eu vi uma piora, assim, que eu não consigo nem mensurar direito, parando para pensar agora. Mas foi uma piora muito forte e que toda vez que eu falava sobre isso no Instagram, nas minhas redes e tal... eu tinha uma resposta, assim, meio que o esperado, que era realmente muita gente falando a mesma coisa. Nossa, eu acabei de perder um familiar, eu acabei de perder um amigo, eu acabei de perder um namorado, perder marido. Nossa, janeiro foi realmente uma coisa assim, parando para olhar agora, né, até um pouco difícil da gente lembrar que isso realmente aconteceu, porque foi um cenário caótico, como eu nunca tinha presenciado na minha vida antes. Então, claro que isso de alguma forma vai deixar, e muito, né? Vai deixar muitas marcas em todo mundo que mora aqui, até em quem não mora aqui. Mas, assim, no que diz respeito ao engajamento, né, no meu conteúdo, eu senti que mudou um pouco, mais pelo sentido de quando eu falava de alguma coisa muito trivial. Mas isso aí acho que para qualquer época, qualquer tipo de situação vai valer, mas eu senti que quando eu postava alguma coisa muito trivial, não tinha tanto engajamento do que quando eu estava falando sobre o cenário atual, né? Falando sobre política, falando sobre a saúde e vice-versa. Então,
Mas isso eu só posso falar pelo meu nicho, né? Porque o nicho dos meus seguidores eu reconheço que ele é bem diferente da maioria das meninas que eu sigo, por exemplo, daqui, de fora. Não sei se o meu nicho pode ser usado também muito como um exemplo geral, né? Mas no que eu reparei foi que realmente, tipo, o pessoal estava dando mais importância para a gente estar falando sobre o que está acontecendo do que simplesmente fingir que não tem nada acontecendo, que aconteceu muito, né, na verdade, As com 24 outras horas pessoas. de felicidade não estava colando esse tempo. Não tava. Não tava mesmo. É porque o que acontece? As pessoas, elas se identificam com o conteúdo, né? E ali, dentro daquela identificação, existe a empatia, que ela é ativada e elas se sentem amparadas. Ou seja, não é só eu que estou passando por isso. Né? Olha só, alguém também está passando pelo mesmo desafio que eu. De certa forma, ela busca ajuda ou ela também vai tentar ajudar com a sua própria vivência, com o seu próprio sofrimento, às vezes compartilhando um exemplo de superação. Né? Então, essa identificação de ver no outro aquilo que eu estou sentindo, ela traz um certo conforto e um alento, tanto para quem recebe como para quem transmite a informação. Né? E dentro ainda, voltando aqui, só para a gente concluir aqui esse parêntese sobre as sequelas e o que pode piorar. Muitas pessoas estão com dificuldade de retomar suas vidas. Né? Então, ficou um reflexo pós-Covid, pós-pandemia, né? Acredito eu que estamos saindo dessa nuvem, né? E assim, essas são as perspectivas, mas sair de casa ainda se torna um medo. Algumas pessoas, alguns adolescentes ainda não conseguiram voltar para as salas de aula, né? Porque desenvolveram aí uma fobia, desenvolveram aí uma ansiedade generalizada e até focada para essa área. Então, tudo isso foi alimentado e se tornou muito forte dentro desse cenário atual. Nesse público que chegou aí nesse período de pandemia, a senhora viu uma presença mais em destaque, assim, mulheres de tal e tal idade, ou homens, enfim, tem um público específico que cresceu mais ou não tem? Dentro da minha demanda, do meu nicho, né, o público de maior relevância é o gênero feminino. A idade é adolescentes até a fase envelhecida. Né? Esse foi o público, tipo, de 12 anos a 50, 60 anos. Né, 65 anos, que é o público que eu atendo. Então, nós tivemos a maior prevalência no gênero feminino, mas não significa que os homens também não estejam sendo afetados. Eles podem ter um medo a mais de buscar esse tipo de ajuda? Ter alguma resistência? Tem ainda tem muita estigma, resistência, né? Ainda tem muito estigma, porém, pesa nele também, muitas vezes, a responsabilidade maior de que eu não posso ficar doente porque eu tenho que trazer a provisão, eu tenho que parecer forte, apesar de que isso é um tabu, né? Porque todos nós precisamos reconhecer os nossos limites e os limites de adoecimento, ele não escolhe gênero, né? E não escolhe idade, não escolhe nada disso no momento para ele aparecer. Mas ainda tem, isso acaba impulsionando o homem de que não, você não pode adoecer, porque você tem que voltar para casa e sair todo dia para trabalhar e cuidar e alimentar os seus filhos. Acaba aquela figura de homem forte, acaba homem não meio chora, que, né? homem não chora, esse é um ledo engano, né? Isso pode ser pauta para outro momento. E é isso. Rosto, me fala uma coisa. Você faz terapia. Sim. Eu também. E todo mundo na equipe do Manaus 360 faz terapia, tá? É Que uma bom. curiosidade que bom, a gente né? descobriu nesse episódio que isso acontece. E me conta uma coisa. Como é que ela te ajuda para lidar com a internet e, obviamente, ali com a tua vida, mas principalmente nesse foco da internet? Aí, entrando nesse assunto, queria que você falasse um pouco sobre hater. Como é que funciona ali para você se esse assunto vai para a tua terapia? Então, hater não vai tanto, tipo, já quem trabalha com internet em algum momento vai sofrer com algum tipo de ódio, que eu chamo de ódio gratuito, né? Nas redes, mas assim, faz bastante tempo que eu não tenho, graças a Deus. Olha. Porque, gente, eu sou tão de boa. Quem que vai querer me atacar? Eu tô aqui de boa, tô tranquila. Mas assim, de vez em quando aparece. Mas essa parte já me afetou mais. O que me afeta mais, que é o que eu costumo falar mais na terapia, é justamente a questão da pressão,
né, que era até o que eu estava falando com a doutora e com a Cíntia antes de começar o programa, daquela pressão de quem trabalha com rede social estar meio que refém do algoritmo do Instagram, né? No caso, se o Instagram for a rede principal com que a pessoa trabalha, que hoje em dia também tem outras opções, né? Tem o TikTok, que também está crescendo absurdamente, Kawaii, vice-versa, mas a vasta maioria ainda está no Instagram. E como o Instagram tem aquela coisa do algoritmo, né? Que se você não postar tantas vezes por semana ou até por dia, usar todas as ferramentas da plataforma, live, story, usar tudo, ele meio que te manda lá para baixo, ele não entrega teu conteúdo para a maior parte. Ele te boicota, né? Faz um boicotezinho. E assim, isso, como eu tô no Instagram, acho que basicamente desde que o Instagram nasceu. Porque eu já tinha blog antes do Instagram existir, e quando ele existiu eu passei para ele. E, nossa, a diferença do Instagram de antigamente para hoje é muito absurda na questão de entrega de conteúdo. E como a gente que trabalha com isso meio que depende do fato do Instagram entregar o nosso conteúdo, né, para quem segue a gente, isso acaba criando uma pressão, quase um desespero, assim, porque às vezes a gente tá fazendo um publi assim tão bem pensado. Eu já tive algumas publicidades que eu produzi, que eu fiz assim, criei roteiro, eu fiz uns efeitos especiais, eu fiz uma coisa muito absurda, muito louca, e no final não entregou pro tanto de gente que eu esperava que entregasse. E quando eu fiz uma pesquisa mais à frente sobre isso, tipo, a grande parte dos meus seguidores falavam, cara, eu nunca mais tinha visto nada teu no meu feed, achei até que tu tava desaparecida. No caso, hoje eu recebi uma mensagem dessa, mas eu realmente tinha sumido esse final de semana, porque eu não tava muito legal, né? Não tava muito legal da cabeça. Esse final de semana eu resolvi me abster, ficar na minha. Mas uma seguidora minha até falou, eles até já sabem, até entendem, né? Até quem não trabalha com rede social já sabe como é que funciona mais ou menos a questão da entrega. Que ela chegou até a me falar, nossa, Sally, eu achei que o Instagram não estava mais entregando tuas coisas, porque eu não te vi esse final de semana. Aí eu, não, mano, eu realmente não apareci mesmo, eu decidi dar um tempinho e tal. Mas isso é muito recorrente, tipo, é muito recorrente. Então, isso geralmente, quando eu falo sobre trabalho com a minha psicóloga, a gente geralmente bate nessa tecla. E o que ela me fala? Que, infelizmente, para quem trabalha nessa área, né, vai estar sujeito às regras da plataforma. É por isso que, assim, na época que eu trabalhava com o meu blog, que era a minha plataforma online, que eu que pagava o domínio, não dependia de ninguém, não dependia de Instagram, não dependia de nada, era infinitamente menos estressante do que é hoje. Então, assim, eu queria até perguntar da doutora o que ela acha, né, nesse âmbito, né, nessa situação, porque quem trabalha com rede social, eu acho que é meio que quase impossível não ter pelo menos uma crise de ansiedade aqui e ali, justamente porque meio que não depende só dela que o trabalho dela seja bom. Depende de uma coisinha secundária, que é o algoritmo do Instagram, que está totalmente fora do nosso controle, né? Mas mesmo estando fora do nosso controle, acaba influenciando e muito em como a gente vai crescer na rede, né? Como a gente vai conseguir mais clientes e vice-versa. Só que essa é uma pressão que, assim, eu não vejo como fugir nesse momento. Então, a gente meio que só vai aprendendo a lidar, né? Por isso que a terapia é tão importante. A terapia é muito importante pra gente que trabalha com rede social. Pra todo mundo, né? Mas pra gente, então, é complicado. Eu queria saber a opinião da doutora sobre isso. Se tem como escapar da ansiedade ou... Isso aí eu nem me pergunto mais, assim, é mais como lidar com essa situação. Não, veja bem, o que é a ansiedade? Primeiro vamos entender um pouquinho o que é ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma preocupação exagerada pelo que há de vir, pelo futuro. Independente do seu trabalho ser um trabalho convencional, como assim convencional? Não ser de mídia, nas câmeras, nas redes sociais, né? Vamos considerar que você seja aí uma executiva que trabalha numa multinacional e você vai entregar um projeto e vai precisar de aprovação ou não desse projeto. A ansiedade vai aparecer do mesmo jeito. Porque é uma expectativa que você está gerando para o futuro, né? Então, a ansiedade, ela é uma preocupação acerca pelo que há de vir. Então, existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade normal, que é essa aí, que te arremete a uma somatização, a alguns sintomas, porque você está esperando uma resposta. E a ansiedade patológica, que é aquela que já ultrapassa uma expectativa, né? Dentro dessa ansiedade normal, quando você recebeu a resposta, os seus níveis baixam e tudo volta à sua normalidade.
Quando é adoecida, mesmo recebendo a resposta, os sintomas permanecem, né? Então, não tem como escapar da ansiedade. Por quê? Porque somos seres vivos, né? Nós vivemos com as nossas emoções e elas nos acompanham desde quando nascemos. O próprio bebê, ele já tem ali as suas manifestações de ansiedade, a criança, né? Se você for falar para uma criança, olha, eu vou te dar um presente, não fale, compre o presente e entregue, porque senão você vai gerar um sofrimento para essa criança. Então, a ansiedade, ela é nossa parceira de vida. Né, o que ocorre, como a Rostinha de Neve falou aí, eu aprendi, né, a lidar com ela, e quando ela está fora do controle, eu vou, me recluso um pouco, e eu vou tentar, dentro dessa elaboração, manter o equilíbrio. Então, nós convivemos com essa ansiedade desde sempre. Né? Enquanto estivermos vivos, nós vamos ter ansiedade. Agora, Cíntia, só acrescentando aí um pouquinho do que você falou com a Suelen, sobre os haters, né? E aqueles comentários maldosos. E é muito legal falar sobre isso, porque dentro dessa conscientização, não é só o influenciador que tem ali uma responsabilidade de transmitir conteúdo. As pessoas que estão como espectadoras desse conteúdo também ocupam papel de responsabilidade dentro daquilo que você vai comentar, dentro da opinião que você vai expor, porque nem sempre esse influenciador ou essa pessoa, mesmo que ela seja do anonimato, ela tem uma estrutura emocional para suportar essa crítica. Essa crítica não foi a causadora do sofrimento, já era um sofrimento que tinha ali adormecido, talvez de uma rejeição, talvez de uma crença de incapacidade que ela veio desde a infância, raízes que estavam ali e no momento da crítica ela aflorou. E que infelizmente tem levado muitas vidas ao extremo do fim. Né, de tirar a própria vida. Então, nós temos essa responsabilidade. Ah, mas eu sou muito verdadeira. Algumas pessoas se escondem dentro desse escudo. Não, eu sou autêntica, eu sou muito verdadeira, eu só estou dando minha opinião. Tá, mas a sua opinião não precisa ser desrespeitosa. Não precisa ultrapassar os limites da ingentileza, né? Da falta de gentileza. Nem sei se existe essa palavra, gentileza. Agora existe. Nesse momento, agora da existe. Falta de respeito, da falta de empatia. Ou seja, isso que eu estou falando, como é que a pessoa que está ouvindo vai acrescentar em alguma coisa? A responsabilidade não é só de quem transmite o conteúdo. A responsabilidade é de quem recebe também. Se você não gostou, não dê like. Não comente. Se você não gostou, para de seguir. Se você não gostou, não compartilha. É um direito seu. Mas você perde o direito quando você ultrapassa o limite do respeito e se comporta com ofensa, se comporta com agressividade. Tá? Então, eu queria deixar aí essa observação também. Quem consegue se divertir fazendo esse papel de hater? Quem está ali para isso e ela gosta de fazer isso? O que acontece com essa pessoa? Que terapia a gente tem que fazer com ela? É um nível de adoecimento, né? Então, assim, é claro que a gente não pode dar diagnóstico aqui, assim, no escuro, e nem seria responsável da minha parte fazer isso, mas, no mínimo, aí um acompanhamento não só psicológico, mas também psiquiátrico, né? Porque se eu me divirto com o sofrimento de alguém, é um sinal de alerta. Vai pesquisar as motivações dessa diversão que você precisa de ajuda. Nossa, olha, o dedo na ferida agora do hater. Me conta, Rosto, uma coisa. Quando você faz uma selfie para postar uma fotinha lá, é de primeira? Fez e aí jogou? Nunca. Filtros Jamais. e filtros. Não é nem questão Ela nem de filtro. precisa, né, Cíntia, de Mana. filtro. Olha esse rostinho lindo aí. Mana, tudo maquiagem. Não, assim, não é nem questão de filtro. É tipo assim, quando eu vou fazer uma foto, eu tenho alguns probleminhas de autoimagem, assim, como acho que a maioria que trabalha com rede social deve ter também. Então, sei lá, para postar uma foto, eu devo tirar mais ou menos umas 40, 50 fotos diferentes, até eu achar a que eu acho que tá mais ou menos como eu quero, porque como eu quero nunca vai estar. Porque isso aí já é uma probleminha meu mesmo, de tipo de dismorfia corporal mesmo, que eu nunca consigo me ver realmente como eu tô. Mas é muita foto mesmo.
Até chegar na que eu quero. Eu faço igual, doutora. Confessa aí, a senhora também, né? Lógico. Acho que E todo assim, mundo. Né? todo mundo, né? E às vezes o mais difícil é fazer foto coletiva, né? Porque um fica bom, o outro não Nossa, sim. fica, apaga. Não, mas eu gostei dessa, eu gostei Ai, daquela, problema né? teu, não gostei. Então. Não quero, a câmera é minha. A gente vai ter que tirar foto depois, já tô Sim, preocupada. Ai, que pena. Eu faço várias fotos, eu uso filtro, né? Tem até meme aí no TikTok, né? Quer me ver sem filtro? Vai lá em casa de manhã, o natural. Não vá não, que Mas eu não a quero visita na pandemia, não. Não vá não. A gente tem, e assim, de certa forma, pelo lado profissional, nós temos uma imagem a vender, né? Uhum. Então, por exemplo, como profissional da psicologia, se eu for me apresentar de qualquer jeito para um paciente, eu comprometo a minha credibilidade, né? Então, assim, nós temos também essa postura de imagem que vai contribuir no seu trabalho. De alguma forma, isso acaba cobrando de vocês. Mas, assim, nada em excesso, né? Uhum. Eu me permito, né, dentro de uma elaboração possível, também ser quem eu sou na minha autenticidade. Mas quando a gente fala assim, faz 50 fotos para publicar uma, tá tudo bem? Tá ok? Olha, não Aquela existe, atenta, né? não existe um número X, tá? Então, qual é o termômetro que eu posso considerar se está tudo bem ou se está fora do normal, né? Esse normal aí que ele é muito pejorativo, né? Aquilo que me traz sofrimento. Uhum. Esse é o termômetro. Se para mim está tudo bem fazer 10 fotos, 20 fotos, 30 fotos, eu não estou prejudicando ninguém. Tipo assim, a gente não pode sair daqui enquanto ela não fizer as 30 fotos que ela quer, né? As 50. Se não está prejudicando ninguém, não está interferindo na sua vivência, na sua rotina, nos seus compromissos, e não está te trazendo angústia, ok. Mas se você já está começando a ficar incomodada, eu não consigo achar um ângulo que eu fico... Aí desiste, não quer mais tirar nenhuma. Fala com a tua psicóloga, fala sobre isso na tua terapia, porque o termômetro de estar tudo bem ou não é aquilo que te traz E sofrimento. filtro? Quando a pessoa não consegue postar nada se ela não tiver com filtro, isso também pode ser um fator a ser conversado ali na terapia? Sim, a mesma coisa, né? Se tudo bem para você usar filtro, isso não te incomoda. Não incomoda você ser vista, e é claro que em algum momento você vai encontrar com alguém no supermercado, né? Em algum lugar você vai encontrar com alguém que te conheça e lá não tem filtro. Como assim a tua cara não é daquele jeito? Se você não tem problema quanto a isso, trabalhar, tudo bem, tranquilo. Senão, aí você precisa trabalhar essa baixa autoestima que, em algum momento da sua vida, ela foi desencadeada. Com relação a filtro, muitas vezes, assim, eu utilizo muito filtro nos stories, porque simplesmente eu não tô com vontade de me maquiar. Mas, ao mesmo tempo, gente, minha cara tá lavada, não tem nem um olho gatinho, alguma coisa aqui. Vou nada, tem filtro salvo pra isso. Acho que tem mais uma facilidade, porque em rede social... rede social tem que ser uma coisa rápida, né? Tipo, ninguém quer perder muito tempo em vídeo muito longo, em story muito longo. Então, acho que isso funciona pros dois lados. Isso funciona também na hora que a gente vai produzir um conteúdo. Tipo, eu quero ir no story pra falar sobre isso, isso e isso. Mas eu ainda vou ter que fazer uma make pra ficar mais apresentada. Não vou nada. Ou eu vou com a cara lisa mesmo, que meus seguidores já estão cansados de ver a minha cara lisa mesmo, sem nada. Ou eu coloco um filtro e pronto. Eu acho que o filtro é mais uma comodidade. Inclusive, eu produzo filtros também. Então, eu já produzi alguns pra mim mesma. A dica, né? Fica a dica Oi, tudo bem. Eu já produzo filtros pra mim mesma também, pra suprir algumas dessas necessidades. Ela faz uma publi, né? Aquela negócios do ofício, né? Você vai trazer uma influência, ela vai tentar influenciar o pessoal aqui. Mas tá tudo certo. Isso mesmo. Meninas, o nosso papo termina aqui. Acho que a gente conseguiu falar bem sobre autoestima, sobre essa questão aí das fotos. Eu acho que todo mundo faz, inclusive vocês meninos também, né? Devem fazer, apesar de não ficar mostrando pra gente. Mas eu acho que foi bem enriquecedor a gente ter essa conversa. E agora eu passo a palavra para nossa influencer, para as considerações finais. Considerações finais, ai meu Deus. Gente, tudo que eu tenho a dizer é façam terapia. Não é nada de vergonhoso. Já foi um dia, né, sinônimo de vergonha falar, ela faz terapia, ela é maluca, ela não tá nos conformes dela. Mas, gente, hoje em dia ninguém tá nos conformes mentais, né? Ninguém tá bem, a verdade é essa. Ninguém tá bem e não tem problema nenhum em procurar ajuda. Pelo contrário, acho que se todo mundo fizesse terapia, a gente estaria num momento muito diferente
no nosso cenário nacional, mundial, de quem dirá. Olha, se veio todo alguém na mundo sua cabeça? fizesse. Oi? Veio alguém na sua cabeça em especial nessa frase? Até bem, mas eu não vou falar não. Mas só façam terapia. Meu vida aqui. Doutora. Muito bem colocada aí pela Suelen, né? E realmente, e às vezes as pessoas precisam fazer terapia para lidar com convivências difíceis, com pessoas adoecidas, né? Então, foi-se o tempo em que terapia era sinônimo de doença mental. Nem sempre é doente mental que precisa de terapia. Um ajuste de comportamento, alguma dificuldade para lidar com as suas emoções, um ajuste dentro da sua rotina frenética, organização, tudo isso você pode conseguir com a terapia. E hoje a terapia, como a Suelen falou, se todo mundo soubesse o benefício da terapia, todos fariam terapia. E visitar um psicólogo deveria ser como eu dentista, como eu cardiologista, periodicamente, porque aí você evitaria um adoecimento, né? Então, eu sou psicóloga comportamental, né? E eu faço atendimento clínico presencial e online, né? O meu Instagram é Marcilene Abreu Psicóloga. Aí os seguidores da Suelen aí pode visitar lá, né? O meu Instagram, da Cíntia também. Bora, minha gente. E o que você precisar, eu estarei ali à disposição, porque muito mais do que ser uma profissional, eu sou ser humano. E o que eu puder fazer para ajudar o outro, essa é a minha maior realização. Doutora, obrigada. Rosto de Neve, obrigada também. E para você que acompanhou até aqui também, muito obrigada. No próximo episódio, a gente vai conversar com um detetive particular. Quem vai estar aqui comigo é um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado para fazer essa apresentação junto comigo. Tá curioso para saber quem é? Vem comigo para o próximo episódio.